Olá, tudo bom com vocês, queridos? Mais uma vez aqui nessa segunda-feira para falar sobre o episódio 15 da quarta temporada de Legacy. Se você perdeu o vídeo que saiu hoje mais cedo, eu dividi a análise desse episódio em duas partes e você, neste momento, está na parte 2. Isso mesmo. Então, seguinte, na parte 1 eu falei sobre as histórias paralelas, né? Sobre o Alaric, sobre Lizzie, sobre os deuses, sobre a Aurora, sobre Cleo e Caleb, enfim. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar apenas da Hope e a sua família, que teve o seu reencontro nesse episódio, que me decepcionou um pouco, devo admitir. Eu tinha falado assim, quando eles anunciaram que todos os Mikaelson iriam aparecer, né, pra quem não sabe, não sei que mundo tu vive, mas nesse episódio a gente teve Rebecca, Cole, Marcel e Freya. E Hope, né, no caso, ou seja, a família Mikaelson viva, os mortos participaram, né? Porque o Klaus teve uma participação especial e até o Elijah teve uma participação especial também, que a gente já vai falar disso. Mas eu tinha falado pra vocês que se esse episódio fosse ruim, eu ia falar que era bom do mesmo jeito, mas não, isso não vai acontecer. O episódio não foi ruim de fato, foi um episódio bom, mas poderia ser melhor. Eles fizeram muita cagada e é sobre essas cagadas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já dei uma adiantada aí na parte 1, mas enfim. Então, se você ama Legacy, né, esse canal é pra você, então já quero pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toda segunda-feira eu faço uma análise aqui do episódio que saiu da semana e hoje é um momento especial e exatamente por isso que está dividido em duas partes. Mas chega de enrolação, né, gente? Chega de conversinha e bora... Ai, bora falar sobre os Mikaelson. Ai, meu Deus, tô emocionada. Enfim, basicamente, o que a gente teve, né? A Hope, ela desligou a sua humanidade e ficou nessa patifaria essa temporada inteira. Como que ela vai recuperar a humanidade? Meu Deus, aquela coisa. Eu estava extremamente preocupada em relação a essa história, já deixei isso claro pra vocês em vários momentos. Mas eu preciso, nesse momento, já adiantar o meu alívio que foi a Hope não ter recuperado a humanidade com o Landon, né? Basicamente, eles colocaram a Hope recuperando a sua humanidade de fato, com memórias da sua família, com a família dela enchendo o saco, falando: minha filha, o Klaus se sacrificou. Olha, só faltou a Rebecca ou a Freya, que a Freya tava puta nesse episódio, né? Adoro ela. Dela pegar a cinza do Klaus, esfregar na cara da Hope e falar assim: minha filha, o teu pai morreu se sacrificando pra tu fazer isso. Toma vergonha nessa sua cara. Só faltou isso, né? Mas os Mikaelson não, queridos. Eles têm postura, eles são riquíssimos, vampiros, maravilhosos, bruxa também, né? Tipo, a Freya, enfim, tem essa coisa, né? Bruxos não, vampiros. De onde que eu tirei bruxos, gente? Eu falei vampiros, eu falei bruxos. Agora eu confundi todo. Vampiros maravilhosos, bruxa também, né? Tipo, a Freya, enfim. Mas os Mikaelson não, gente. Eles são ricos, poderosos, vampirões, né? Exceto Freya Mikaelson, que é uma bruxa, né? Coitadinha, linda, maravilhosa. Ai, gente, eu amo a Freya. Gente, eu amo tanto a Freya que vocês não têm noção. Nesse episódio, a Freya, ela conseguiu, com apenas algumas frases e aquela cara dela, que ela faz cara de bitch, puta da vida, de bruxa poderosa, ela conseguiu me dar uma saudade de The Originals que tu não tem noção. Esse episódio basicamente foi pra isso, né? Pra comprovar que os Mikaelson são superiores, independente de qualquer coisa, e que eles, eu tô até bugando, gente, pelo amor de Deus, vai ser difícil gravar esse vídeo, mas que eles são tudo, mesmo não estando em ação, mesmo, não sei o que, só a presença deles muda o clima, né? Muda o negócio, aquela coisa boa, aquela coisa de, meu Deus, que povo lindo, que povo maravilhoso, que saudade, que saudade, que saudade. Mas enfim, deixando a emoção aqui de lado, nós tivemos o Vincent, que não apareceu, mas também ninguém se importa. Ele tá fazendo projeção astral. E a Hope continua lá em Mystic Falls, enquanto a família dela tá em New Orleans, fazendo todo o rolê ali, conversando com ela e tal, pra humanidade dela voltar. Isso eu já achei uma bosta, já devo admitir, porque, cara, eu queria ver a Hope, de fato, em New Orleans. Vocês têm noção que a gente teve absolutamente todos os Mikaelson vivos, né, nesse episódio. Sempre tem que colocar os vivos. E eles não puderam se abraçar, velho. Não teve um contato físico. Ela não pôde encostar na família, não pôde abraçar a família, não podia nem pegar o bagulho ali com as cinzas do pai dela, porque ela tava lá, mas não tava lá. Vai a merda, cara. Cara, Legacy tinha toda aquela galera. Legacy tinha o Cole, Legacy tinha a Rebecca, tinha a Freya, tinha o Marcel, depois de anos, e não tem a
capacidade de fazer um episódio que faça jus à memória dessa família? Sério isso? Isso só me prova que, de fato, The Originals não deveria ter acabado merda nenhuma, que deveria ter tido mais uma temporada e Legacy não deveria nem ter existido. Por isso que eu quis dividir esse vídeo em partes, porque eu sei que tem gente que não vai concordar e vai ficar puto comigo. Mas é verdade. Largaria Legacy, eu pegava Legacy e falava assim, é pra me devolver The Originals, então Legacy. Outra grande cagada que fizeram nesse episódio, que eu acreditava, né? Ou Aline iludida. Eu acreditava que eles iam justificar. Mas eles não justificaram a ausência da família todos esses anos. Olha só que lindo. Inclusive, logo no começo ali, quando a Rebecca maravilhosa, ela chega falando bem-vinda à sua casa, que não sei o que, sua humanidade vai voltar. Desgraçado, você vai ver se não vai voltar. E aí, a Hope acaba falando, então você anda conversando com a Laurie agora, nunca vai em reunião, nunca faz merda nenhuma, super ausente na minha vida, e agora fica de papinho com a Laurie, que é isso? E nesse momento, a Rebecca, ela pede desculpa, ela fala assim, que são ausentes mais do que gostariam, porém que existem razões pra isso. E eu gostaria de saber qual que é a razão, porque eles não explicaram. Então eles deixaram ali, tipo, tem razão pra família ser ausente na vida da Hope, mas tudo certo. Sabe qual que é a pegada pra mim, assim, como fã de The Originals, que realmente, quando se trata dos Mikaelson, eu sou insuportável. Mas, assim, ao mesmo tempo que Legacy, nesses momentos, eu tenho a impressão que eles têm medo de estragar a história de The Originals, eles acabam estragando justamente pelo medo que eles têm. Por quê? Eu até entendo o que o roteiro quer fazer em relação a isso, porque The Originals é uma série que acabou há bastante tempo e, querendo ou não, finalizou a história ali dos personagens, né? Nesse episódio, por exemplo, eles citam o filho da Freya, que nunca apareceu, mas eu adoraria ver o Niklaus, que é Niklaus, inclusive, o nome da criança. A Killing não apareceu, mas a Freya teve o final feliz dela, certo? A Rebecca também terminou com o Marcel, eventualmente ela vai ter a sua cura também, tá esperando o Damon morrer, no caso, pra conseguir a sua cura, mas a gente descobre que ela está casada com o Marcel, então é uma coisa que já deixa o nosso coração quentinho. O Cole também, ele deixou claro que ainda está com a Davina nesse episódio, né? Foi a primeira vez na história de Legacy que a Davina foi citada, foi bem legal isso também. Acaba falando que se a Hope quiser uma carona ali, eles podem ir visitar a Davina, que ela sente muito por não estar neste momento também. Então, basicamente, todos os personagens tiveram ali o seu final feliz, tiveram o seu encerramento, com exceção de quem? Da Hope. Sim, e isso que é muito triste, porque todos os personagens tiveram encerramento, mas a série teve que dar uma desgraça de vida e de história pra Hope pra dar coerência com Legacy. Isso me faz voltar anos atrás, quando eu falava sobre a última temporada de The Originals, que a todo momento eu falava. E é sacanagem porque ela sacrificou toda a história de The Originals, ela sacrificou o final pra dar coerência com Legacy, e isso foi o que mais me incomodou, porque óbvio que se não tivesse spin-off de The Originals, o final seria muito, mas muito diferente. Mano, e realmente isso tá acontecendo, e é uma coisa que eu já falei pra vocês há um tempo, e muitos de vocês não concordaram. Ai, uma formiga mordeu meu pé! Mas não estou falando do meu gosto, tá? Eu amo muito a Hope. A Hope é uma das minhas personagens favoritas. Eu amo a história dela. Mas a Hope não deveria ser a protagonista de Legacy, queridos. Não deveria, porque isso envolve muita coisa da história dos Mikaelson, da história do Always and Forever. Eu acredito que as personagens que deveriam ser as protagonistas de Legacy é a Lizzie e também a Josie. Eu acho que a Hope poderia ser uma personagem pra fazer participações especiais de vez em quando, de ser uma personagem recorrente, talvez, assim, e mostrar ela em New Orleans, não mostrar ela em New Orleans, mas ela ficar mais ausente, falar que tá com a família lá, mas ao colocar a única Mikaelson ali que não teve seu final feliz como protagonista e mostrar que a família dela prometeu pro pai, que teve aquela cena emocionante falando que o Always and Forever sempre vai existir, que não sei o que eles vão cuidar da Hope, o Marcel prometendo que vai cuidar da Hope, que é só chamar ele. E aí a gente vê em Legacy ela sozinha, que a gente não vê sequer uma ligação dos tios, e a gente vê ainda como isso afeta a personagem, porque senão ela não ia falar. E nesse episódio a Hope ficava falando o tempo todo, vocês são ausentes
ausentes da minha vida, vocês são ausentes da minha vida, a ponto da Rebecca pedir desculpas pra ela em relação a isso, né? No final ali, quando a humanidade dela tá quase voltando, eles acabam comentando sobre fazerem mais visitas a ela, e eu espero que realmente tenha essas tais visitas, né? O Cole, coitado, mal teve fala nesse episódio, o Cole nem abria a boca direito, gente. Eu tava esperando um bagulho tão diferente. Mas aí, o que eles querem? Eles querem, de fato, mostrar que os Mikaelson amadureceram, entende? Tipo, que eles estão diferentes. Não tem mais aquela coisa que a gente conhecia antigamente, de tipo, vamos lutar com os vilões, vamos... sangue, porrada, não sei o que. Não, eles estão com uma postura, assim, mais, tipo, maduros mesmo. Ah, tô vivendo a minha vida e dane-se minha sobrinha no carro. Tô vivendo a minha vida. A gente superou essa coisa de vilão, de bater em vilão, de fazer bruxaria e tudo mais. Isso é um pouquinho complicado, justamente, porque a gente tem uma protagonista que tá passando poucas e boas, que tá lutando constantemente pela sua vida, pela vida dos amigos, e a família dela, que é super poderosa, que poderia lutar ao lado dela, não está. Então, essa é a pegada da Hope ser protagonista de Legacy, e esse é o perigo, entende? E esse episódio, infelizmente, só me mostrou mais isso, só acendeu essa luz em mim, que de fato eles cagaram tudo, cagaram Legacy desde o começo, e querendo ou não, acaba sim estragando a memória dos Mikaelson, e isso é uma merda. Enfim, desabafei toda aqui, né, queridos, mas vamos seguir falando sobre os acontecimentos do episódio em relação aos Mikaelson. A gente teve ali no começo, né, já uma reviravolta, um bagulho que meu coração chega gelou, assim, eu fiquei, meu Deus, eles não vão fazer isso, né? Porque a Hope fala, nossa, funeral de quem? Não sei o que tá rolando aqui. E aí a Rebecca fala, então, é um funeral pro seu pai. Aí nesse momento, né, eu já chorava igual uma desgraçada. Porque como assim, né? Anos depois resolvem fazer um funeral pro Klaus. Mas é claro, isso ficou claro, na minha opinião, que foi um plano deles justamente pra Hope recuperar a sua humanidade. Por isso que eles montaram toda essa situação em New Orleans, saca? Então, pra piorar ainda mais a desgraça, né, pra fazer a gente chorar ainda mais, tem um momento que a Rebecca mostra ali a urna pra Hope. Tô até gaguejando, gente, é difícil falar do Klaus, é difícil falar do Elijah, é difícil falar da Hayley, que nem foi citada nesse episódio, enfim. E aí a Hope fica debochando, falando assim, ah, cara, como que tu recuperou as cinzas do meu pai desse jeito? Foi ali, né, pedacinho por pedacinho na praça, ah, faça-me um favor, né? Então a Rebecca acaba falando que eles usaram magia pra isso. Confesso que eu achei interessante, eu gostei, eu achei fofo, assim, a Rebecca mostrar que ela e a Freya estavam esse tempo todo pegando ali as cinzas do Klaus. E aí muita gente fala a respeito do Elijah também, né? E eu acredito que eles também devem ter feito mesmo pro Elijah, gente. Não é que a Rebecca, a Freya e a família gostava mais do Klaus do que do Elijah, não é isso. Mas o que a gente também tem que levar em consideração é que o Elijah, obviamente, ele também morreu naquele momento, ele também é um personagem extremamente importante, é um dos meus favoritos, Elijah, gente, reizinho. Só que a gente tem que entender que esse episódio, ele foi baseado pra Hope recuperar a sua humanidade. E ponto. O Klaus, as cinzas do Klaus, obviamente, que iam mexer mais com as emoções dela do que do Elijah. Mano, a mina tava fazendo piada com o Elijah, que assim, eu ri, mas eu chorei ao mesmo tempo, né? Porque mais pra frente, quando eles estão ali reunidos pra jantar, e aí ela vê um prato a mais, o qual não tinha chegado nesse momento, sempre atrasado. E aí ela fala, ih, esse prato extra aí é de quem? Esse lugar extra é o Elijah que vai chegar? Olha, gente, olha a Hope. Pelo amor de Deus, não se brinca com isso não. Brincadeira tem hora. Mas devo confessar que eu ri, mas chorei ao mesmo tempo. E aí a gente entra em outra questão também, né? Já que estava falando sobre a família, sobre tudo que rolou, faltou algo da Hayley sim, né? Porque a gente tava falando dos pais da Hope. Como eu disse, falar do Klaus, obviamente, que ia mexer mais com as emoções dela do que do Elijah. Não que ela não amasse o tio, mas não tem como comparar ali algumas coisas, porque ela tava sem humanidade. Então, faltou algo da Hayley, mostrar um objeto da Hayley, mostrar uma foto da Hayley, mostrar algo em relação à mãe dela. Porque quando a Freya mata a Hope ali pra ela se tornar uma tríbida completa, ela mesma fala que tinha medo de perder as coisas boas que ela tinha, que ela tinha medo de perder o lado da mãe que ela tinha. Então a Freya, por exemplo, poderia ter lembrado ela sobre essa conversa que as duas tiveram, mas não, Legacy não pensou nisso, né? Porque às vezes esquece que a Hayley existiu nesse universo, então já fiquei puta com isso também, né? Eu pensei que, sei lá, mano, falou da Davina, falou do Vincent, não podia falar da Hayley? Sério? Bom, e aí, como já era de se esperar, os Mikaelson vão chegando um a um ali pra poder conversar com a Hope. A primeira foi a
Rebecca, depois a gente teve a Freya, que teve uma entrada triunfal. A Freya, como eu disse pra vocês, essa mulher, ela tem uma postura, ela tem um negócio, ela é bruta, né? Ela, tipo, não fica, ai, Hopezinha, que não sei o que. Não, olha, a bicha é da hora, porque a Hope começa a acusar ela, falando, ih, tá se sentindo culpada porque a culpa é sua, porque você me matou, né? Não sei o que, e fica jogando ali pra ela. E a Freya, ela encara assim, fala assim, não, eu tava querendo respeitar os seus desejos, mesmo que eu desejasse outra coisa, mas eu achei que você fosse mais forte pra poder passar por isso. Eu falei, eita, ai, Freya acabou com a Hope em uma simples frase. Como pode existir alguém que não ama Freya Michelson, gente? Não tem como. Inclusive, Freya podia ser uma personagem de Legacy aí regular pra ensinar esse povo como que faz uma boa personagem. Eu sei que a Rebecca é quase impossível, que a Claire Holt não ia aceitar ficar tanto tempo. Nem em The Originals ela ficou aparecendo tanto tempo assim, mas a Freya, cara, seria sensacional. E eu queria muito ver o Baby Niklaus. Pelo amor de Deus, por que não mostraram o Baby Niklaus ainda? E aí, nesse momento também, já não é a primeira vez que Legacy toca nesse assunto, isso já me preocupa, mas a Hope acaba falando sobre não poder ter filhos, né? E a Rebecca fala que conversou com a Freya sobre isso, que o Klaus é um híbrido e ele conseguiu ter a Hope, então a Hope é atríbida, então é óbvio que ela também pode engravidar, pelo menos é isso que eles acreditam, porque é uma coisa que ninguém sabe ao certo, porque ela é a única atríbida, não tem como saber, nem os personagens têm como dar 100% de certeza, a não ser que a Hope transe ali sem camisinha e engravide. E aí, gente, é isso, não tem como saber a não ser que aconteça, e isso me preocupa porque Legacy já tem tocado nesse assunto de Hope poder ou não engravidar há bastante tempo. Vem aí o spin-off depois de Legacy, os filhos da Hope Michelson com Landon Kirby. Gostaram? Não gostaram, gente? Que isso, mas super genial. Ai, gente, eu tô muito irritada, por quê? Vou desabafar mais uma vez. Eles tiveram todos os Michelson vivos e os mortos também, porque o Klaus tava ali na urna. E eles não conseguiram. Mano, eles deram mais atenção pra outras histórias, pro Caleb. O Caleb tem uma história que eu queria saber há muito tempo sobre a transformação e tudo mais, e eles resolvem me falar sobre isso no episódio dos Michelson. Lizzie voltando pra escola Salvatore e toda a questão dela com a Aurora e acordando o Deus, o Ken ali, justo no episódio dos Michelson. Que saco! Outra coisa, né? Olha, lembrei agora, ninguém tocou no assunto Aurora. Viu a merda? Gente, viu como é perigoso a Hope ser protagonista de Legacy? Sério mesmo? É como se, tipo, The Originals não tivesse acabado e ao mesmo tempo a gente não tá vendo o bagulho acontecer. Porque, mano, como que a Hope não falou, vocês são tão preocupados comigo que a ex-louca do meu pai saiu, trocou de corpo comigo, tentou me matar, provavelmente quer me matar ainda, e vocês estão aí, beijando na boca, casando, fazendo os negócios de vocês aí, e estão cagando pra mim. Mas não, ninguém tocou no assunto, porque certamente a Rebecca, que a gente conhece, se ela sabe que Dona Aurora saiu, ela ia ficar doida. E a Freya também, né, porque a Aurora fez poucas e boas ali com a Freya também. Então, mano, eu não tenho nem palavras. Foi legal o episódio, foi emocionante, como fã de The Original, é óbvio que eu me emocionei, é óbvio que eu chorei, é óbvio que eu fiquei de coração quentinho, é óbvio que eu falei, meu Deus, eu amo tanto os Michelson, vocês não têm noção tanto que eu amo os Michelson, tá ligado? Só que eu acho que esse episódio, ele fez o efeito errado em mim, ao invés de eu ficar feliz por Legacy, tipo assim, pô, tem os meus personagens ali, eu fiquei com saudade de The Originals e desejando que eles voltassem no tempo e renovassem The Originals e não existisse Legacy. Gente, desculpa, é a realidade. Bom, mas seguindo aqui, né, como eu disse, primeiro chegou Rebecca, depois chegou Freya, depois chegou o Marcel. Gente, a entrada do Marcel foi simplesmente sensacional. Eu olhei e falei, mano, como ele tá gato, como ele tá gostoso. A Rebecca escolheu bem, com certeza, né? Gente, outra coisa, eu fico muito feliz de saber que a Rebecca tá casada, que Dona Rebecca tá feliz, é uma coisa que ela sempre quis, sabe? O Klaus sempre atrapalhou os relacionamentos dela, inclusive com o Marcel, então isso é uma coisa bacana de falar também. Mas eu não sei se vocês repararam, né? Mas a gente tem aquele soldadinho que é super importante pra história do Marcel e da Hope. Ele mesmo falou a respeito
respeito disso, mas eu não sei se vocês repararam ou se foi impressão minha, eu tô ficando louca, mas eu acho que o Marcel, de todo mundo que apareceu, ele foi a pessoa que ela tratou melhor. Vocês repararam isso? Porque o Marcel, ela não tinha essa coisa mais agressiva, e ele teve um jeito legal de conversar ali com ela, sabe? Principalmente com essa história do soldadinho, falando que foi em um momento que ele estava bem dark e tudo mais, que ajudou ele. Então foi interessante ele com aquele sorriso pra ela dava um sorrisinho de canto assim pro Marcel também, isso foi bem legal. Talvez também tenha sido pelo fato dela ter acabado de ter essa conversa com a Freya e com a Rebecca ali, né, sobre o Klaus, e por isso que ela tava a humanidade voltando, assim, mas eu senti que ela teve essa coisa mais assim com o Marcel, com a Rebecca e com a Freya, foi um negócio mais bruto, né? Bom, mas eu achei sensacional que o Marcel, ele engana, né, a Hope, falando que se ela for ali pro jantar e tudo mais, o Vincent vai parar com a projeção astral, vai quebrar o vínculo e ela vai poder ir embora. E aí, quando ela chega lá e tudo mais, ela acaba descobrindo que o Marcel mentiu e que ela podia sair no momento que ela quisesse. E ela estava lá, e isso eu achei legal. A Hope estava meio que presa ali em New Orleans por conta desse feitiço, que foi sensacional, e mesmo não aparecendo e mesmo eu não gostando dele, acabou mostrando como o Vincent é de fato um personagem muito poderoso, né? Ele é um bruxo muito poderoso de conseguir fazer esse tipo de coisa, mas a Hope não conseguia sair por causa dela mesma, porque tinha algo dentro dela que era a Hope com humanidade que não queria ir embora porque queria voltar. Então ela só ia conseguir sair dali quando a humanidade dela de fato voltasse. Senão ela ia ficar em New Orleans, meus queridos, até agora. E poderia mesmo, né? E aí eles começam a manipular ela nesse momento. E nós temos também a chegada do Cole, que não foi nada emocionante pra mim, devo confessar. Eu achei que ver o Cole ia ser um negócio tipo, uau! Mas o problema foi o episódio em si. O Cole chegou, a Hope não quis nem virar pra olhar pra cara dele. Ele falou 2 palavrinhas ali, Hope, precisamos de você, a Davina, não sei o que, e só. Parecia que o Cole não estava ali e eu fiquei triste com isso, porque eu gosto muito do personagem, eu queria ver todo mundo de novo. Acho que eu vou assistir The Original de novo, pra ver se passa esse sentimento que eu tô. Bom, mas eles ficam então manipulando ela aí, falando que precisam de ajuda, porque eles não sabem o que fazer com as cinzas do Klaus. Olha só, que maluquice, né? E aí ela fica naquela, não vou falar, joga ele ali na lata de lixo, não tô nem aí. Eles falam, talvez a saída aqui da projeção astral seja você abrir o seu coração e falar aí a respeito do seu pai. Então, a própria Hope, sem humanidade, acaba falando ali o que ela queria que fizesse com as cinzas do Klaus, e pra mim foi extremamente lindo, assim, eu chorei muito, a Danielle chorando, e aí ela fala que quer que o Klaus fique ali com ela até descobrir um jeito do que fazer com ele, porque ele viajou o mundo inteiro, ele conhece o mundo inteiro, mas ele escolheu New Orleans pra ser o seu lar, e aí ela acaba lembrando que antes também o seu lar era em Mystic Falls, então ela quer o pai dela com ela, né, essas coisas mostram o quanto o Klaus mexeu com a vida da Hope, obviamente é o pai dela, mas o quanto sacrifícios que ele fez foi importante para esse momento dela recuperar a sua humanidade. E isso é muito bacana e, mais uma vez, fico muito aliviada que, apesar de tudo isso que eu tô falando pra vocês, eles se lembraram disso, que o vínculo mais importante da vida da Hope é a família Mikaelson, é o Always and Forever, independente dessa coisa de estar ausente ou não, que é uma merda que eles fazem isso apenas pra dar coerência com a história de Legacy. Mas que bom que não colocaram o Lando pra trazer a humanidade dela de volta, né? Tipo, quando a humanidade dela voltou no final, apesar de achar uma bosta também, a gente já falando disso, eu fiz um... que alívio que não foi o Lando. Ou qualquer outra pessoa, porque desde o começo que ela desligou a humanidade, eu falei pra vocês, Hope sem humanidade, a família dela vai ter que aparecer, não tem desculpa, e realmente não teve desculpa, eles apareceram, podia ser melhor, podia, mas apareceram. Enfim, aí nesse momento, tipo, o Marcel dá um always, a Rebecca completa com forever, Always and Forever. Tá, e aí os Mikaelson somem. Eu achava que eles iam aparecer de novo, fiquei esperando, acabou o episódio, continuei esperando e foi o último momento que eles apareceram. Eu espero que eles façam mais participação especial, porque é sempre muito gostoso de ver essa família. Qualquer um deles que apareceu, eu acho que... Gente, eu tô tão assim que eu acho que até o Vincent aparecendo eu vou ficar muito feliz. A Davina também podia fazer uma participação especial, seria bem legal. Tá, então depois de tudo isso que aconteceu, a Hope encontra ela ali com a humanidade e as duas começam a lutar pra recuperar o corpo. E aí entra outra merda que eu falei, meu Deus, isso não tá acontecendo. No vídeo passado eu falei pra vocês que eu achei interessante esse fato da Hope com humanidade, sem humanidade. A gente vê meio que os bastidores de como um vampiro recupera a sua humanidade. Mas uma coisa que Legacy não poderia mudar de
maneira nenhuma. É justamente a maneira que os vampiros recuperam a sua humanidade e o que acontece com eles depois que eles recuperam a humanidade. Mudar isso é inaceitável, porque é o básico, entende? É o simples. Tudo bem mostrar ela lutando ali na mente dela, coisa que a gente nunca viu. Isso é até que aceitável, até que interessante. Só que aí Legacy tem feito merda atrás de merda e não importa que vocês falem, ah, é uma série independente, não sei o que. Não, é uma série do mesmo universo e eles têm que respeitar coisas básicas dos vampiros, coisas que foi apresentado pra gente há mais de 10 anos atrás, quando The Vampire Diaries foi ao ar pela primeira vez, tá? Por quê, gente? O que acontece? Elas lutam, beleza. A Hope com humanidade, obviamente, ia ganhar nesse momento. Foi uma cena, assim, não tão bem feita, mas beleza, Legacy. E aí tem esse momento também que foi emocionante, que mostra a Hope ali sem humanidade, virando cinzas, né? Fazendo uma referência à morte do Klaus e do Elijah também, beleza. Aí que vem a merda, depois disso, né? A gente tem a Hope, então, voltando pra Mystic Falls ali, acabou a projeção astral porque a humanidade dela voltou, certo? Nesse momento, a Hope, ela se levanta e ela dá um sorrisinho. Ela dá um sorrisinho. Ela acabou de recuperar a sua humanidade depois de um monte de merda que ela fez e ela dá um sorrisinho. E ela desfila ali como se não tivesse acontecido nada. Cadê a culpa que os vampiros sentem? Porque eles já falaram em The Vampire Diaries que quando tô até nervosa, que quando o vampiro desliga a sua humanidade, que a humanidade volta, todos os sentimentos, toda a culpa de tudo que eles fizeram vem na cabeça, uma coisa atrás da outra. Então, como que a mina me acorda dando risada? Vai tomar no... E aí, certamente, o Legacy ou talvez alguns fãs vão tentar justificar, falando assim, ah, mas é porque ela é uma tríbida. Nunca teve uma tríbida na história de Legacy, na história desse universo, então com ela as coisas são diferentes. Não! A história dos vampiros já foi apresentada. A gente já acostumou. Então, assim, tudo bem. Teve Malivor, teve os monstros, foi justificado. Tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Mas a gente teve um trabalhar de história ali. Então, tem coisas que a gente até que consegue aceitar. Mas, assim, mudar coisa básica, coisa que é tipo fato, que é norma, que é uma coisa que a gente sabe, é inaceitável, mano. É desrespeitar todas as vezes que o Stefan desligou a sua humanidade e voltou com a humanidade com muita culpa. É desrespeitar a trajetória do Damon, quando ele ficava todo culpado por ligar a humanidade. É desrespeitar a história da Helena, que ficou toda cagada quando ligou a humanidade. Então é isso, é desrespeitoso pra mim com uma história que eu acompanho desde que eu era adolescente. Então vai a merda, vai pro inferno. Os roteiristas de Legacy, às vezes eu tenho a impressão que eles não assistiram as outras séries, eles não conhecem o próprio universo que eles escrevem histórias. Tipo assim, pra mim, mudar a maneira que os vampiros recuperam a sua humanidade é a mesma coisa de você simplesmente um dia falar assim, olha, os vampiros no universo de The Vampire Diaries evoluíram e agora eles não morrem mais no sol. Pode ficar sem o anel da luz do dia, pode ficar tranquilo, eles não vão morrer. É a mesma coisa de mudar, por exemplo, que uma bruxa convencional, né, uma bruxa comum, não uma bruxa sifão como a Lizzie, por exemplo, que se tomar sangue de vampiro no organismo e morrer e tudo mais, ela perde seus poderes de bruxa. Não, a partir de agora, qualquer bruxa pode ser sifão e qualquer bruxa pode ser uma heretic. Não existe mudar uma história básica, uma história que já... Não existe mudar isso, gente. Então, até agora, de tudo que aconteceu em Legacy, pra mim, cara, eu acho que até mais do que os monstros. Pra mim, essa foi a coisa mais inaceitável do rolê todo. Eu fiquei lembrando, tipo, todas as vezes que os vampiros ligavam a humanidade, o Stefan, o inferno que foi depois disso, o inferno que foi... Mano, vocês lembram o inferno que era pro Stefan recuperar a sua humanidade? Alex lá dava uma surra nele, dava um cacete nele, era uma loucura. Não existe o vampiro recuperar a humanidade e sair dando risada, velho. Tipo assim, eu não fiz nada. Foi a minha outra personalidade que fez. Não, não, apenas não. E era um momento que eu tava esperando muito, né? Tipo, ver a Danielle atuando ali, mostrando como ela é boa. E pra piorar ainda mais a situação, a gente tem duas Hope agora. Só que ali só na cabeça dela. Só que eu me pergunto até quando, né? Porque a gente já conhece Legacy. Então, tipo assim, a Hope sem humanidade vai continuar ali na cabeça da Hope, tentando fazer ela desligar a humanidade de novo. Vai ficar infernizando a vida da garota. E a Hope com humanidade, ela vai ficar de boa,
Tipo assim, eu não fiz nada. Quem fez foi eu sem humanidade. Então, se dane todo mundo. Não existe isso, cara. Legacy tem uma coisa, né? De ter duas pessoas, de ter duas personalidades, uma boa e uma ruim. A gente já teve a Dark Josie e a Josie, que foi interessante em determinado momento, tudo mais, que é mais uma coisa que a gente acaba passando aquele pano, né? Separando a magia negra e não sei o quê, das duas pessoas e tudo mais. Mas eu sinto que ao fazer tudo isso que eles estão fazendo, e principalmente agora com a Hope ruim, a Hope boa, que já é uma coisa que já saturou, pra mim é um ato desesperado de fazer a nova Helena e a nova Catherine. Desculpa, não faz sentido. Doppelganger existiu, já foi, é uma história já contada. Vamos parar com essa palhaçada que não tá convencendo mais. A história tá ficando repetitiva, tá ficando chata. Foi legal a Hope sem humanidade, mas não precisava manter isso. Isso é desesperador, é um roteiro desesperado pra mim. Ai, gente, enfim, foi isso que eu achei. Fiquei decepcionada com muita coisa, muita coisa. Eles desperdiçaram uma oportunidade do caramba que eu não sei quando eles terão, se é que eles terão em algum momento uma oportunidade de trazer todos os Mikaelson novamente aí pra essa série, mas perderam, cara, perderam uma puta oportunidade. Os atores estavam ali no set de gravação, era só dar o roteiro, era só fazer eles gravar, era só... O Kai, mano, o Kai, pra mim, ele teve uma participação bacana porque teve história, teve coerência, teve reviravoltas, teve 2 episódios, detalhou, o personagem apareceu, mostrou que ele continuou com a mesma essência e toda a parada. Então, mais uma vez, a Hope ser a protagonista de Legacy é perigoso e estraga a história dos Mikaelson, e esse episódio pra mim foi uma prova disso, infelizmente. Foi legal, foi fofo, foi emocionante ver essa família reunida novamente e ver toda essa história, mas continuo com essa minha opinião e volto com a minha opinião de anos atrás, que na verdade eu sempre tive. A última temporada de The Originals foi sacrificada para dar coerência a Legacy. Vou continuar assistindo Legacy sim, porque eu sou trouxa e eu me apeguei a esses personagens. Fazer o quê? Vamos ver como essa história vai terminar e como que o Landon vai voltar, porque obviamente ele vai voltar. A gente ainda vai ter Necromancer nessa temporada, a gente ainda vai ter outras histórias que a gente não quer. Pelo menos a história dos deuses tá interessante, tá bacana, pelo menos até agora, né? Então vamos ver como que vai rolar. Essa história de duas Hope, mano, foi uma... Nossa, cara, foi uma coisa que quando aconteceu, primeiro, quando ela recuperou a sua humanidade, eu esperava que tivesse alguma galera ali, o Alaric, alguém, tipo, esperando ela acordar, certo? E aí, quando ela levanta, assim, eu falei, putz, agora ela vai chorar, agora ela vai cair no chão, vai colocar um RBD, salva-me, vai chorar até amanhã. Não, ela fica tipo, voltei. Vai pro inferno, roteirista de Legacy. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu já desabafei o suficiente com vocês. Enfim, não era isso que eu queria falar desse episódio, vocês sabem que eu tava muito empolgada, mas foi legal, vai, ver. Não, foi legal, sim. Ver Freya de novo, ouvir o nome Klaus o tempo todo, ver Rebecca de novo, ver o Cole, coitado, nem falou. Ver o Marcel, foi tão legal. Ah, eu esqueci de falar, como assim vocês iam deixar? Eu esqueci de falar. Uma das coisas que a galera falava muito quando saíram as fotos promocionais era por que que o Marcel estava de terno, né? Eu até brinquei, ele tá fazendo uma homenagem ao Elijah, e realmente era uma homenagem ao Elijah, porque aquele é um dos ternos do Elijah. Quando ele falou que era o terno do Elijah, mano, deu um... Ai, sabe, tipo, quando dói o coração, eu falei, meu Deus, vou chorar, eu vou morrer de tanto chorar. Enfim, gente, agora sim, vou ficando por aqui, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto aí, que me ajuda bastante. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. E vai lá ver a parte 1 também desse vídeo, tá? Que eu falo sobre os outros personagens. Combinado? Então, super beijo e até o próximo vídeo.